Iniciamos agora a celebração da nossa fé, da nossa esperança em Cristo Jesus, chamados para um propósito, unidos por uma missão. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Olá, queridos irmãos da Borda. Para os que não nos conhecem ainda, eu sou o Milton. E eu sou a Raide. Nós trabalhamos há quase 40 anos com a missão Asas de Socorro, que utiliza pequenos aviões, não tão pequenos como este, mas para dar suporte às missões que trabalham em área indígena e em área ribeirinha, áreas de difícil acesso do nosso país. Mesmo que de vez em quando eu não estou bem devido à esclerose múltipla, trabalho com a Associação de Missionários, dando suporte aos missionários no levantamento do seu sustento. Meu trabalho nos últimos anos tem sido como responsável técnico da oficina aqui de Anápolis. Eu preparo a documentação, eu avalio as peças, as aeronaves, para serem liberadas para retornar aos voos. Como meu trabalho é bastante documental, eu posso fazer isso a partir de casa. Então, esse período da pandemia, o que ele nos afetou foi a questão do distanciamento. Nós estamos, a maior parte do tempo, trabalhando dentro de casa para apoiar os trabalhos lá da oficina. Temos feito voos para levar merenda escolar às aldeias indígenas e distribuição de cestas básicas a mais de 100 comunidades, com a Bíblia, cartão SD, que é chamado Cartão do Céu, tem 300 horas de gravação, com a Bíblia, aulas, vídeos, teatro e orientações sobre o Covid-19. Esperamos logo levar os missionários de volta às aldeias. Nós somos muito gratos a Deus pela nossa Igreja Borda, que tem nos apoiado de uma forma tão maravilhosa. Nós nos sentimos acolhidos, abraçados, envolvidos, estamos nos sentindo muito perto de vocês, apesar desse distanciamento. Agradecemos de coração a cada um de vocês. Temos os motivos de gratidão pelo cuidado de Deus com a nossa família e com a nossa saúde, pela nossa Igreja Borda que nos tem acompanhado tão de perto e pela fidelidade de Deus no sustento em todas as áreas. Queremos pedir que os irmãos continuem orando para que Deus mande mais obreiros e nos dê segurança nas manutenções e nos voos que logo vão voltar a serem realizados. Assim que os missionários melhorarem de saúde, nossos voos retornarão em Roraima. E também quero pedir que os irmãos orem pela saúde da Raide, que de vez em quando a esclerose múltipla dá um sinal e ela sofre bastante, mas pela graça de Deus nós seguimos em frente, atuando e servindo ao Senhor. Muito obrigado por nos apoiar tanto. Um grande abraço. Grande abraço. Deus os abençoe. Oi, pessoal da Borda. Nós somos a família Yoshimura e nós estamos em Moçambique. Meu nome é... Eu sou o Daniel e sou a Uau. Eu sou a Ludmila. Eu sou o Roger. Eu sou o Eduardo, esse daqui é o Bolt. Eu sou a Débora. Nós estamos aqui em Moçambique desde 2018. Ficamos 2 anos em Maputo e foi um tempo muito especial que nós passamos lá. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas moças. E o Roger trabalhou nos seminários e deu apoio nas igrejas. Agora nós estamos em Lixinga, desde dezembro do ano passado, e servimos num seminário aqui, chama Intel, Instituto Teológico de Lixinga. Vou mostrar um pouco aqui do Instituto Teológico de Lixinga, onde eu sirvo como professor, né? Infelizmente estamos sem aulas, o presidente de Moçambique decretou mais 30 dias de estado de emergência. A proposta de retorno às aulas é dia 18 de agosto, né? Essa aqui é a estrutura do Instituto aqui em Lixinga. Possível ver a cidade ali ao longo. Aqui são os lavatórios de mão, né? Artesanais aqui. É bom porque não usa as mãos, né? Você aciona pelo pé ali pisando no bambu. Então aqui essa é a estrutura, essa não está feita. E aqui nós temos as 4 salas de aula, né?
Estamos confiantes aí para voltar às aulas esse mês ainda, né? Aguardando aí a autorização do Ministério de Assuntos Religiosos. E queremos agradecer o apoio da igreja, as orações da igreja, e mandar um abraço para todos e desejar aí que esse mês de missões, Juntos ao Não Alcançados, seja bom para todo mundo aí. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau. Já imaginou viver em uma sociedade em que a sua língua e cultura são pouco conhecidas? Andar pela cidade, tentar se comunicar com a sua família e a maioria não te entender? Essa é parte da realidade enfrentada pela comunidade surda. São cerca de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, pouco ou nada incluídas. E como ouvirão as boas novas do amor de Deus por eles, se a mensagem não for pregada na sua língua, a língua brasileira de sinais? Em nossa comunidade, temos a oportunidade de participar desse privilégio, transpor barreiras linguísticas e culturais e transmitir o amor de Deus aos surdos. Desejamos despertar vocacionados, surdos e ouvintes para essa grande obra missionária. Acompanhe agora o testemunho do Eduardo, jovem surdo que aos 17 anos de idade teve a oportunidade de conhecer Jesus. Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo e esse é o meu sinal. Vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho. Eu não nasci surdo, eu nasci ouvinte. Com a idade de 2 anos, eu perdi minha audição. Tive uma febre muito alta, fui levado ao médico para fazer um tratamento. E para fono também descobriram que eu tive meningite e por isso eu perdi minha audição. Eu ia para a igreja com a minha mãe, ela me levava às igrejas, eu via algumas coisas dentro da igreja, mas não tinha nenhuma explicação da Bíblia, nenhuma informação era me passada. Com o passar do tempo, eu fui tendo um quadro de depressão, eu via as coisas acontecendo da sociedade, tudo aquilo me afligia muito e eu comecei a passar mal, né? Eu tive esse processo de depressão. Aí, Deus tinha um plano para a minha vida. Veio um amigo e ele me convidou para ir para uma igreja batista. Eu cheguei nessa igreja, eu vi que tinha intérprete, que ela estava fluindo na Libras. Aí nós fomos para uma sala com a intérprete na EBD e essa intérprete explicou sobre a história de Jesus, o nascimento de Jesus. E eu fiquei muito admirado, né? Fui assimilando aquelas informações em Libras, a primeira vez que eu tive essa informação. E daí depois nós sentamos, a intérprete depois de um tempo me perguntou sobre Jesus, se eu gostaria de aceitar Jesus, falou sobre a libertação, sobre a salvação, esse processo. E naquele momento eu percebi que alguma coisa diferente estava acontecendo dentro de mim, alguma coisa nova estava se movendo dentro de mim. Aí, nesse processo novo que Jesus mudou na minha vida, eu comecei a ter esperança e buscar mais a Deus através do aprendizado da sua palavra. Daí eu fui buscar um curso de teologia básico de 2 anos, me formei para ajudar os outros, para poder ensinar. Hoje eu estou aqui na Borda e também eu sou professor de Libras. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele deu para a minha vida, por ter me salvado. E também eu peço a vocês para orarem por todo o Brasil, por todos os surdos não alcançados do Brasil e do mundo. Muito obrigada. Que testemunhos maravilhosos, não é verdade? Ouvir o que Deus tem feito na vida do Roger e família e de Milton e família é maravilhoso. Esse depoimento do Eduardo em Libras, puxa vida, abre a nossa visão para povos não alcançados, necessidades que estão aqui próximas da gente também, para as quais nós podemos ser solução. Mas algo que nós podemos fazer como família da Borda, que expressa esse propósito, essa missão que nos motiva, é a oração. E agora convido você para que pare um pouco tudo o que esteja fazendo, para que possamos nos unir como família da Borda nessa intercessão, nesse momento de propósito prático por meio da oração. Vamos orar juntos?
Senhor, que grande alegria ouvirmos esses testemunhos e esses depoimentos a respeito de tudo que o Senhor tem feito hoje na vida dos nossos irmãos, por meio deles, em lugares distantes, mas também aqui tão próximos da gente. Nós sabemos que como igreja posta pelo Senhor aqui, nós temos um propósito, um chamado. Nós estamos unidos por causa dessa missão e desejamos de todo o coração que essa comunidade de fé, na pessoa de cada irmão e irmã, se tornem um instrumento poderoso nas suas mãos para que essa palavra vá adiante, para que o testemunho fale aos corações, para que o mundo veja pelo nosso proceder, pelas nossas palavras, que nós somos seus discípulos, gente transformada de dentro para fora, com uma visão nova de si mesmo, do mundo, do futuro, da eternidade. Ó Senhor, nos dá a graça de alcançarmos pessoas que não receberam ainda a sua palavra, nos dá a alegria de vermos frutos dessa nossa intenção, dessa nossa semeadura. Que o Senhor opere de maneira maravilhosa dentro de cada um dos meus irmãos e irmãs, a começar em mim, Senhor, nos motivando a nos colocarmos nas suas mãos, a fim de irmos além. Que o Senhor use a cada um de nós para o louvor da sua glória, no anúncio dessa palavra maravilhosa. Recebe a nossa adoração, Senhor, porque sabemos que esse é um privilégio que o Senhor nos dá, participar dessa obra de amor que o Senhor tem feito no mundo. Então concretiza isso dentro de nós, Senhor, nos motiva, nos dá oportunidade e traz muitos e muitos frutos, mesmo no meio desse tempo de dificuldade. Àqueles irmãos e irmãs que estejam talvez desanimados, que o seu espírito acenda um fogo consumidor dentro deles, uma fome, uma sede pela sua palavra, por viverem essas experiências com o Senhor, mas principalmente terem os olhos fixos no campo que está branco e serem a resposta de oração, serem os obreiros que o Senhor espera enviar. É o que eu clamo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim
Você sabe que quando eu aprendi acerca da contribuição financeira na igreja, me disseram que eu precisava doar todo mês uma certa porcentagem do meu salário. Eu entendi isso naquela época e era muito criterioso. Eu separava até os centavinhos, não colocava nem um pouquinho a mais. Mas depois comecei a estudar a Bíblia e percebi que no Novo Testamento Deus quer que nós nos doemos por inteiro. Na verdade, não é uma porcentagem do meu salário que pertence a Cristo, mas eu doei tudo, inclusive minha vida a Ele. Então, contribuir financeiramente já não se tornou mais um ato religioso, nem mesmo uma troca com Deus, mas sim uma oferta de amor, sabe? Um desejo que vem de dentro, de ver a obra de Deus indo adiante, que a mesma alegria, a mesma fé, a mesma luz que eu recebi de Cristo, que outras pessoas também partilhem, por meio dos ministérios da igreja, por meio da expansão, dos grupos pequenos, da escola bíblica, mas também dos nossos missionários, não só no Brasil, mas também no exterior. E agora, nesse momento em que estamos olhando para povos não alcançados, ainda mais eu quero contribuir. Por isso, eu conclamo você, chamo você a ter um momento de reflexão nesse instante da nossa celebração em que adoramos a Deus com as nossas ofertas. Que, de novo, você olhe para o ensino do Novo Testamento e se dedique agora numa breve oração integralmente sobre o altar do Senhor. Não uma porcentagem, não uma dor no coração ou uma obrigação de contribuição, mas que você doe a sua vida. Enquanto faz isso nessa oração, pergunte a Deus: Senhor, quanto devo investir na sua obra? Eu quero que essa palavra vá adiante, quero ver mais missionários, quero ver mais obreiros, quero ver os ministérios da igreja sendo multiplicados, quero ver o nosso plano, o nosso projeto transbordar chegando ao final. O que o Senhor quer que eu faça em meio a essa realidade? E eu creio de todo o meu coração, como tem acontecido comigo, Deus vai falar com você. Deus vai dizer a você o quanto e como você deve contribuir. Mas eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo junto com você que o Senhor faça mais esse milagre nas nossas vidas, na visão que temos dos campos que estão brancos. E assim, Senhor, que nos entregamos 100% nas suas mãos. Eu peço por mim, pelos meus irmãos que estão comigo nessa celebração tão especial, que o Senhor continue solidificando essa visão, fazendo prosperar dentro de nós esse anseio de vermos o seu Evangelho chegando até os confins da terra, nas pessoas que ainda não puderam ouvir, mas também aqui ao nosso redor, pelos ministérios da igreja. Então, Senhor, conduza o seu povo agora, com toda a liberdade que temos em Cristo, a generosidade que acompanha a nossa estirpe de fé. Toca em cada um, mostra como cada um deve se envolver, ofertando nessa obra para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. E veja agora como é muito fácil você contribuir. Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será direcionado para o site da Borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas, caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em Finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo chegue ao homem todo.
Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, apaga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo que não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Certo é, sobre toda a história, toda a crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar. Toma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, apaga o que ficou pra trás. Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todos eles se dobram, não há no universo que não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Saberão quem é o Rei. Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todos os joelhos se dobram, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a Durante o mês de agosto, você ouviu inúmeras histórias, oportunidades de envolvimento e ouviu também as notícias dos nossos missionários em campo. Como Deus falou com você durante esse tempo? Tem perguntas? Você tem ouvido a voz de Deus sobre algum envolvimento específico? Na próxima quarta-feira, o presbitério estará reunido aqui para responder às suas perguntas em mais uma live com os nossos pastores. É na quarta-feira, dia 26, às 8 da noite, dentro dos 60 minutos. Será uma oportunidade para você esclarecer suas dúvidas, saber mais e entender o que Deus espera que você faça com todas essas informações. Nós estaremos aqui esperando por você no próximo dia 26, às 8 da noite, com transmissão pelo Zoom e pelo YouTube.
Então marque na sua agenda e a gente se vê na quarta-feira. Há uma grande história de Deus cumprindo o seu propósito, para que um grande povo de bênção esteja dentro de cada etnia da terra. A missão, ela é realmente de Deus. Nós temos o privilégio de sermos participantes desta missão. Ser o centro de gravidade do cristianismo não significa mais que nós seremos os que vão exportar livros de teologia ou a música cristã, mas que agora a responsabilidade de fazermos missões, de levarmos a palavra de Deus para todos os povos não alcançados é nossa. O Filho anuncia essa mensagem e agora está enviando os seus discípulos a proclamar para todos os povos, para todas as nações, a sua glória. Ele sonhou com a sua igreja. Ele nos convida a fazer parte disso todos os dias. Nós podemos até morrer, não interessa, porque encontramos a verdade. Deus está cumprindo a missão dele. E a gente está, nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é se a razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões, estão participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as nações para si. Na semana passada, você acompanhou o recado do Renato Cobra, comunicando que não voltaremos a ter cultos presenciais a partir de setembro. Nossa programação segue online, pelo YouTube, pelo Facebook. Você pode acompanhar nas redes sociais. Nós queremos voltar, com certeza, mas queremos que isso aconteça com toda a segurança. E por isso, todos os procedimentos vão ser adotados e a gente espera que em breve a gente possa ter esse espaço aqui utilizado para mais um tempo de celebração ao vivo. Enquanto isso, ore pela liderança da igreja, ore pelos nossos pastores e líderes. Eles continuam trabalhando para que tudo seja feito de acordo com as normas e que você tenha segurança para vir aqui assim que possível. Estamos distantes fisicamente, mas continuamos unidos como família. Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos, é uma alegria muito grande poder me conectar com vocês dessa forma. Confesso que eu gostaria mesmo de estar aí presencialmente, podendo abraçar cada um de vocês, rever alguns amigos, mas estamos vivendo em novos tempos, em tempos diferentes, e esse é o meio pelo qual nós conseguimos, nesse momento, nos conectarmos, que a gente consegue compartilhar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco sobre aquilo que Deus está fazendo no continente africano. E eu queria desafiar você a olhar comigo para a palavra de Deus, a buscar o coração de Deus através da sua palavra, para entendermos um pouco melhor a missão que Ele nos deu, a mim, a você, a nós, como igreja. Antes de nós lermos, eu queria dizer dos desafios que nós estamos enfrentando nesse momento, ministerialmente, no continente africano. A África tem sido atingida também por essa pandemia, da mesma forma que nós e em outros lugares do mundo. É verdade que os números relacionados à África ainda são um tanto quanto incertos, mas nós já estamos experimentando os reflexos
da pandemia no continente africano. Alguns dos nossos missionários estão em lockdown, não podem sair ou têm locomoção muito restrita, não podem visitar as igrejas, não podem ter tempo com os líderes dos quais eles estavam trabalhando, discipulando, preparando. Alguns dos nossos institutos bíblicos estão com as aulas interrompidas. São situações muito diferentes. Por outro lado, em alguns lugares, especialmente os lugares mais remotos, mais rurais, Deus tem nos dado a graça de poder continuar desenvolvendo os nossos ministérios, continuar desenvolvendo os processos de plantação de igreja, de discipulado, de treinamento de liderança. A verdade é que diferentes lugares, com diferentes situações, com diferentes desafios, é o que a gente está enfrentando nesse momento. E eu queria desafiar você a estar orando para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê direção, para que Deus nos conduza nesse processo, porque não mudou, que é o nosso coração, é o nosso desejo, o nosso sonho de ver todos os povos, todas as tribos, todas as línguas sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos ver o Evangelho avançando por toda a África, especialmente entre aqueles que ainda não o conhecem, especialmente entre os povos não alcançados, aonde a igreja ainda não chegou. É para esses povos que nós estamos olhando, é na direção desses povos que nós estamos caminhando. Por isso precisamos da tua oração, precisamos que você se junte a nós em oração, buscando a Deus, para que Deus nos conduza. Precisamos apoiar os nossos missionários nesse momento, precisamos dar uma direção clara, cuidar de cada um deles. Cerca de 70% de toda a nossa força missionária ainda continua na África, servindo de alguma forma, buscando ser criativo, buscando ter uma oportunidade de compartilhar o Evangelho, de avançar com o Evangelho. Por isso nós precisamos muito da graça de Deus e precisamos muito também do seu envolvimento, da sua oração, da sua participação conosco. Queria desafiar você a buscar aí as informações que a MIAF tem postado, as informações que nós temos publicado, muitas notícias, muito daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos criando uma rede de oração e eu quero convidar você a participar dessa rede. Convidar você a saber mais, a se envolver mais, a estar junto conosco para cumprirmos então a missão de Deus. E falando sobre missão de Deus, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Eu quero ler um texto de Atos, logo no início do livro, capítulo 1. Atos é um livro que eu tenho uma admiração muito grande. Eu gosto de refletir, gosto de ler, gosto de meditar sobre o livro de Atos, ver aí os primeiros passos que a igreja, os discípulos dão logo depois que Jesus é levado de volta aos céus. É interessante ver, e talvez muito porque diz respeito àquilo que nós fazemos. Nós hoje, como igreja, nós somos incumbidos de dar continuidade àquilo que Deus planejou e Cristo iniciou do ponto de vista da implementação, da implementação do reino de Deus nesse mundo. Queria convidar você a abrir Atos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. No meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus, e de como ele foi elevado aos céus depois de ter dado aos seus apóstolos instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias depois do seu sofrimento. Ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões, falou a eles a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês, em cumprimento à promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que meu Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu Jesus. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante olhar para esse texto e perceber que Jesus está dando ali as últimas instruções aos seus discípulos, aos apóstolos, dando ali as últimas orientações até que ele seja levado aos céus. E essa passagem nos diz muito sobre essa missão, essa passagem nos diz muito sobre como Jesus entrega ou ele dá esse privilégio a nós como igreja de darmos continuidade à missão que ele iniciou. E uma das primeiras coisas olhando para esse texto que salta aos meus olhos, que chama muito a minha atenção, é o fato de que Deus não só nos dá uma missão, mas ele nos prepara para ela. Veja bem, o texto diz que ele deu instruções claras por meio do Espírito Santo. Ele é elevado aos céus, mas antes de ser elevado aos céus, ele dá instruções aos seus apóstolos por meio do Espírito Santo. E essa é uma coisa interessante, porque nós precisamos entender que a missão que Deus nos dá como igreja não é uma missão dada de qualquer maneira, não é uma missão dada para ser executada de qualquer forma, mas o próprio Cristo, através do Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos mostra qual caminho nós devemos seguir e aquilo que precisamos fazer para cumprir a sua missão. A verdade é que a missão dada por Deus a nós, através de Cristo, é uma missão dada com orientações claras, com informações claras daquilo que nós precisamos fazer. Quando nós continuamos aqui no texto, nós vamos perceber, por exemplo, do capítulo 1, do verso 4 ao verso 5, que há uma promessa clara da parte de Deus. E que eles precisariam aguardar por essa promessa antes de começar a desenvolver ali o seu ministério. Tudo aquilo que Deus nos dá como direção, como missão, na verdade, ele nos ensina através do seu Espírito. E pensando na missão de Deus, nós precisamos entender que não podemos avançar, não podemos executar a missão de Deus sem que nós tenhamos orientações claras do Espírito Santo de Deus sobre aquilo que devemos fazer. É o Espírito que nos ensina, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos envolve, nos dá poder para cumprirmos a missão de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus dá essa instrução. Jesus nos dá instruções claras de como nós, como igreja, precisamos desenvolver a sua missão. Jesus aqui nesse texto, para os seus discípulos, ele dá instruções claras daquilo que eles deveriam fazer. E é interessante que não é a primeira vez que Jesus faz isso. Mesmo em Lucas capítulo 10, quando ele envia aqueles 70 ou 72, depende da sua versão, o texto é muito claro de como Jesus faz isso. Ele vai orientando passo a passo o que aqueles discípulos deveriam fazer para cumprir aquela missão que estava sendo dada a eles naquele momento. Isso me faz pensar que tudo aquilo que Deus nos envia a fazer, toda a missão que Deus deposita nas nossas mãos, tem em Deus, através do seu Espírito, direção clara, orientação clara, preparo por parte da parte de Deus para que a gente possa cumprir. Ou seja, o mesmo Deus que nos dá uma missão é o mesmo Deus que, através do seu Espírito, nos prepara para essa missão. E uma vez que nós somos preparados pelo Espírito Santo, nós não podemos ter desculpas para não cumprirmos essa missão que nos é dada. Porque o Deus que nos chama é o Deus que nos prepara. Uma outra coisa interessante aqui é o fato de que Deus não só nos dá uma missão, mas ele se mantém presente conosco, através de Jesus e através do Espírito Santo. Porque quando ele dá essa missão aos discípulos e, consequentemente, dá essa missão a nós hoje, seus discípulos e a sua igreja, ele diz o seguinte,
vocês receberão o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e ele vai dar a vocês poder. E é por causa desse poder, é por causa dessa ação do Espírito Santo na vida de vocês, que vocês vão poder ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus não está mais com seus discípulos fisicamente. Mas Deus, através do Espírito Santo, ou Jesus, através do Espírito Santo, vai estar com eles sempre. O Deus que nos dá a missão permanece conosco por toda a missão. Isso é maravilhoso. Esse texto, na verdade, faz eco com o texto da Grande Comissão, onde Jesus diz: "E eu estarei com vocês até o fim." E é interessante que essa presença de Deus conosco, de Cristo conosco, através do Espírito Santo, é essa presença que nos ajuda, é essa presença que nos aconselha, é essa presença que nos dirige, é essa presença que nos orienta sobre aquilo que devemos fazer. É o Espírito Santo em nós, derramado em nós, é o poder do Espírito Santo dado a nós, que pode nos ajudar, que pode nos aconselhar, que pode nos dirigir, que pode nos orientar quanto à missão que devemos cumprir. Então, o Deus que nos dá a missão nos ensina, nos orienta sobre todas as coisas. E o Deus que nos dá a missão também está conosco o tempo todo, em todo o tempo. E essa promessa feita por ele, lá no texto da Grande Comissão, na verdade é o que me faz continuar caminhando. Diante dos problemas, diante das dificuldades, algumas vezes diante das frustrações, minha mente é levada, meu coração é reportado ao texto da Grande Comissão, aonde eu me lembro que Deus está comigo, através de Cristo, através do Espírito Santo, em todo o cumprimento da missão. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o fim. Não há promessa mais maravilhosa para nós que queremos ser uma igreja missionária, pessoas envolvidas na obra da missão, do que sabemos que em todas as coisas Deus, através do seu Espírito, vai estar conosco. Quando nós continuamos aqui, ainda em Atos 1 e ainda no verso 8, nós vamos perceber que o mesmo Deus que nos orienta sobre todas as coisas, o mesmo Deus que se mantém presente conosco em todo o tempo, é o Deus que também nos dá uma missão, mas que nos revela a sua geografia e a sua agenda. Atos 1:8, quando o texto diz: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na terra", nos fala primeiro da agenda de Deus e também nos fala da geografia de Deus. "Vocês receberão poder do alto e então serão minhas testemunhas." Essa é a agenda. Isso é o que está determinado por Ele. O poder que nos é dado pelo Espírito Santo nos é dado com um propósito, com uma função, com uma direção. E essa direção é testemunhar, é ser testemunha desse poder, desse amor, desse reino. Então, nós precisamos olhar e entender que a agenda de Deus tem a ver com fazer com que esse testemunho do reino de Deus avance. E aí nós nos deparamos aqui com a geografia de Deus. Avance aonde? Avance em Jerusalém, avance em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Depois disso, depois desse poder, depois de serem inundados por esse poder, vocês vão, a partir de Jerusalém, a partir do seu local de origem, vocês vão então chegar até os confins da terra. E a mensagem mais importante para nós é que a missão de Deus, nessa missão nos dada por Deus, Jesus está no controle. É Ele que está nos controlando, nos orientando, nos movendo. E nós devemos nos deixar ser movidos por Ele.
né? Eu fico imaginando, eu li isso num livro de um autor falando sobre a grande comissão, e ele diz o seguinte, que se os discípulos não tivessem entendido, e olha que Deus teve um trabalho grande para fazer com que os discípulos entendessem essa geografia, essa extensão da pregação, do testemunho, se os discípulos e os apóstolos não tivessem entendido, compreendido isso, e tivessem ficado ali, tivessem esperado que toda Samaria fosse alcançada para então poderem ir aos confins da terra, pode ser provável que nós ainda não teríamos escutado o Evangelho até hoje. Porque o que Jesus propõe aqui nessa geografia missionária que ele trabalha é que a missão de Deus, ou o testemunho, ele é contínuo e ele não é escalonado no sentido que eu termino um, depois eu inicio o outro, mas ele é contínuo, ele começa em Jerusalém e ele vai até os confins da terra. E dessa forma, então, nós, igreja, precisamos nos preocupar que o Evangelho chegue ao meu vizinho, que o Evangelho chegue ao meu companheiro de trabalho, mas também que ele chegue aos povos mais isolados, mais remotos, lá no interior da África. O meu envolvimento, a minha atuação missionária precisa contemplar todos os lados. Ela precisa contemplar toda essa geografia de Deus e não focar em uma ou em outra, mas à medida em que eu alcanço aqui, à medida em que eu faço que o Evangelho chegue aqui ao meu vizinho, eu também trabalho e me direciono para que o Evangelho chegue também até os confins da terra. Uma outra verdade nesse texto, para mim, muito relevante, é que a mensagem do Evangelho, a mensagem desse testemunho que Deus espera de nós aqui, é a mensagem da ressurreição. Lá no início, é interessante, no verso 3, durante 40 dias depois do seu sofrimento, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. É muito interessante olhar para todo o livro de Atos e perceber que essa necessidade da afirmação, da ressurreição de Jesus, era algo evidente na pregação de todos os seus discípulos. Paulo, muitas vezes, os grandes conflitos que Paulo teve com os judeus enquanto estava falando, era exatamente sobre a verdade da ressurreição. Porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias que havia vivido, morrido e ressuscitado. Nós nos lembramos que quando Jesus é morto, soldados romanos são colocados à porta do sepulcro, o sepulcro é selado exatamente porque há um medo, especialmente por parte dos judeus, que os seus discípulos possam retirar o corpo de Jesus e aí espalhar uma fake news, que Jesus havia ressuscitado. Mas o que nós temos é um Cristo ressurreto. E a mensagem, o testemunho é sobre a ressurreição de Jesus. Nós precisamos entender que a mensagem que Jesus realmente quer que a gente transmita é essa mensagem, que ele ressuscitou dos mortos após morrer na cruz. E não há mensagem mais poderosa que a gente possa compartilhar, não há mensagem mais maravilhosa que a gente possa portar que a mensagem que Jesus ressuscitou. E ele, quando ressuscita, traz com ele a redenção de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e todas as nações, livrando o mundo da escravidão do pecado, livrando o mundo do juízo, mas acima de tudo, nos dando a cada um de nós uma oportunidade única de nos conectarmos novamente a Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. É na ressurreição de Jesus que ele vence a morte, é na ressurreição que Jesus derrota o inimigo, é na ressurreição que nós somos novamente reaproximados como humanidade
a Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Por isso, a nossa mensagem, o testemunho do Evangelho precisa passar necessariamente pela mensagem da ressurreição. Cristo morreu? Sim, mas Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, acima de todos e de todas as coisas. Jesus está vivo e é essa mensagem que nós precisamos proclamar para as pessoas. Mas a mensagem do Evangelho também é a mensagem sobre o seu reino. O texto diz que ele os ensinava, falava-lhes acerca do reino de Deus. E todo o capítulo 1 do livro de Atos, como eu disse, é sobre essa geografia, sobre essa extensão do reino. E é interessante que ali no verso 6, quando ele está ensinando sobre isso, os discípulos ainda estão confusos, mesmo diante de tudo que Jesus havia ensinado, mesmo diante de tudo aquilo que eles haviam visto e experimentado, eles ainda têm dúvidas sobre essa extensão do reino. E eles perguntam, então esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? E novamente, Jesus fala para eles, mostra para eles que o seu reino vai além. O seu reino inclui Jerusalém? Sim. O seu reino inclui a Judéia? Sim. O seu reino inclui Samaria? Sim. Mas o seu reino também inclui todos os povos e até os confins da terra. Esse reino de Deus se estende até os confins, os lugares mais distantes, os lugares e povos que eu e você talvez nem conheçamos, que a gente talvez nunca tenha acesso, mas no coração de Deus esses povos fazem parte do plano da missão de Deus. Ele conhece e Ele quer estar se revelando a esses povos. Por isso a mensagem do reino de Deus, a mensagem do Evangelho também é a mensagem do reino de Deus. Esse reino que pretende se estabelecer por todos os lugares, em todas as direções, em todas as etnias da terra. Uma das passagens mais lindas que descritas na Bíblia é exatamente a visão que João tem em Apocalipse. Do trono de Deus. E diante do trono de Deus estão todas as etnias da terra, estão todas as nações, todos os povos, todas as tribos e todas as línguas. A mensagem do reino, a mensagem do Evangelho é a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos anunciar o reino de Deus, levar o reino de Deus junto com a nossa presença, junto com a nossa palavra, junto com a nossa pregação. Os sinais do reino precisam ser mostrados, evidenciados por aqueles que estão, então, recebendo a mensagem do Evangelho de Deus. Não só a mensagem da ressurreição, mas também a mensagem do reino de Deus. A missão de Deus, irmãos, ela não é feita de uma forma aleatória. Ela não é feita sem que haja a presença viva de Deus, presente através do seu Espírito Santo, nos ajudando, orientando e nos conduzindo. Se nós queremos, como igreja, avançar cada vez mais em direção aos não alcançados, em direção àqueles que não conhecem o Evangelho, em direção àqueles que ainda não ouviram sobre a ressurreição do Messias, em direção àqueles que ainda não entendem a dimensão do reino de Deus, nós precisamos contar com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A missão de Deus tem uma mensagem clara, e a mensagem da missão de Deus é sobre a ressurreição, sobre a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, sobre o inferno e seus demônios. A missão de Deus também fala e anuncia a chegada do reino de Deus, fala sobre a sua glória, se estendendo sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as tribos e sobre todas as nações. E a promessa de Deus vai ficando cada vez melhor, porque o mesmo Cristo que se foi para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós, ele vai voltar. O texto diz que ele vai voltar. Quando Jesus sobe aos céus, os seus discípulos estão ali olhando para ele, com os olhos fixos, lá no verso 10, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia.
E aí então, de repente, 2 homens vestidos de branco aparecem ali diante deles e dizem: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que estava entre vocês foi elevado aos céus e voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele sabe que em seu coração, ele sabe no seu coração que o número de discípulos que ele vai encontrar é mais expressivo geograficamente, porque agora ele não é composto só por aqueles que estavam ali o acompanhando, mas agora ele é formado de gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos. Eles falam diversas línguas, eles têm uma diversidade de línguas. E isso é maravilhoso, isso alegra o meu coração. E tudo isso porque nós, seus discípulos, recebemos poder do alto através do Espírito Santo e testemunhamos do seu reino, testemunhamos da sua ressurreição, começando em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus nos dê graça, que Deus, através do seu Espírito, derrame sobre nós poder, e que esse poder derramado sobre as nossas vidas realmente nos impulsione, nos dirija a sermos testemunhas, testemunhas da sua ressurreição, testemunhas do seu reino, testemunhas da chegada do reino de Deus em diferentes povos, em diferentes lugares. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar usando essa igreja, essa amada igreja, para a expansão do reino de Deus em todos os lugares onde vocês têm participado, através da vida dos missionários, através da sua oração, através do seu suporte e através da direção que Deus tem dado a vocês. Eu me alegro muito em poder estar perto dos irmãos, em poder me relacionar com os irmãos, de poder estar sempre, na medida do possível, compartilhando com os irmãos. E a minha oração é essa, para que Deus continue usando os irmãos com o poder do alto, com a mensagem da ressurreição e com a mensagem da chegada do reino de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo fato de que o Deus que nos chama para a missão está nos ensinando, está nos orientando em todas as coisas. O Deus que nos chama para a missão é o mesmo Deus que derrama sobre nós o Espírito Santo para que nós sejamos revestidos de poder para cumprir essa missão. Deus, a missão é do Senhor e para nós foi nos dado o privilégio de participarmos da tua missão. Que privilégio nós temos como igreja de fazermos isso. E queremos fazer exatamente seguindo as tuas orientações aqui na palavra de Deus. Queremos fazer, ó Pai, seguindo cada orientação, cada mandamento, cada direção que o Senhor tem nos dado através da tua palavra, para que todos os povos, todas as nações, todas as tribos, em todas as línguas, possam um dia estar diante do teu trono, glorificando o Senhor e declarando que a salvação pertence ao Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, mais uma vez, Deus te abençoe. Uma alegria muito grande poder compartilhar essa palavra com vocês. Fica aqui o meu abraço e a esperança de que em pouco tempo possamos estar presencialmente juntos para glorificarmos e contarmos das grandes coisas que Deus tem feito através de nós, através dos missionários e através da igreja, no seu envolvimento de cada dia. Deus abençoe. Deus abençoe. Bem-vindo a uma estrada pouco percorrida, onde homens e mulheres, cativados pelo amor de Cristo, enfrentam uma jornada que começa com um sussurro: quem irá por nós? Talvez você tenha sentido esse sussurro, mas o que vem depois? Há muito a se considerar. A vida missionária é um caminho pouco percorrido por um motivo. É um trabalho desafiador e de humildade, mas o chamado de Jesus permanece: juntar-se a Ele em sua missão de buscar e salvar os perdidos, para sair em obediência para o desconhecido, para o inesperado. Esta é uma chamada extraordinária destinada a pessoas comuns como você. Hoje, em toda a África, existem quase 1000 grupos de pessoas com pouco ou nenhum testemunho das boas novas de Jesus Cristo.
inúmeras almas mantidas em cativeiro da falsa religião, fatalismo e medo, vivendo nas sombras e sedentos pela luz. Mas Deus está trabalhando, através de sua igreja e daqueles que Ele envia. A MIAF tem centenas de oportunidades para participar deste trabalho. Desde equipes de evangelismo até equipes de apoio, somos todos fazedores de discípulos, vivendo nas comunidades africanas onde servimos. Ficamos muito tempo e nos aprofundamos. Trabalhamos em equipe. Somos aprendizes, parceiros, proclamadores, servos. Nós amamos a cultura e amamos as pessoas. Nós vamos a alguns dos lugares mais difíceis, botas no chão e nossa suficiência em Cristo. É um chamado extraordinário, uma vida de fé simples e convicção ousada, oferecida e gasta para a glória de Deus na África. A Grande Comissão é um convite a tudo isso. E se você aceitasse? E se os anos que você der forem os melhores da sua vida? Caminhe conosco e veja onde a humilde obediência ao chamado de Deus pode levá-lo. Em um continente de culturas ricas e belezas de tirar o fôlego, na vida de pessoas que desejam conhecer o amor de Deus.
tudo acontecendo, tudo tão rápido. Quem poderia pensar que tudo iria parar? O mundo parou sem previsão de volta. O que antes era tão comum parece distante. O mundo se isolou e não poderíamos mais estar juntos em missão. Pode parecer uma barreira, mas outras portas se abriram. Oportunidades antes não imaginadas surgiram. Aprendemos, nos desenvolvemos e hoje crescemos juntos, tão juntos quanto antes. Você parou? Por que parou? Porque a missão não pode parar. Ela não acabou. E você faz parte disso. Missionar 2020.